Iniciamos agora. Show! Tema muito pertinente hoje que vamos falar: procrastinação. Por que deixar para amanhã o que você deveria fazer hoje? Esse é o tema da nossa live de hoje. Procrastinação. Por que deixar para amanhã o que você deveria fazer hoje? Qual o significado de procrastinação? O que é procrastinar? É exatamente isso. É deixar de fazer hoje, agora, o que precisa ser feito, e sempre empurrando com a barriga, sempre deixando para amanhã, sempre deixando para depois. E aí, esse é o tema. Chegou a Rafa também aí. Boa noite, Rafa. Rafaela tá na área. Hoje o tema é procrastinação. Por que a gente deixa para fazer amanhã o que a gente deveria fazer hoje? É isso que nós vamos ver e conversar um pouquinho. Eu vou ensinar vocês um pouquinho algumas técnicas que podem ajudar vocês aí nessa tarefa. Tati também chegando. Boa noite. Boa noite, Rafa. E é isso aí. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Vou começar a falar aqui a respeito de procrastinação, a respeito do tema de hoje, dessa live, que é um assunto bem pertinente, muito interessante. Boa noite, meu povo. Boa noite, meninas. Mulheres superpoderosas. Legal. Então, gente, vamos direto ao ponto, direto ao assunto. De um tema assim que é, segundo pesquisas, mais de 70% das pessoas, em especial assim, os brasileiros, eles procrastinam. Mais de 70% deixam de fazer aquilo que eles precisariam fazer. E uma grande dúvida que as pessoas têm, e às vezes confunde um pouco, é o seguinte: um procrastinador é um preguiçoso? Já vou respondendo que não é. Muita gente às vezes confunde e pensa que a pessoa que procrastina em algo na vida é um preguiçoso. Não é. Não é, normalmente não é. Um procrastinador é aquela pessoa que, ao invés de fazer o que precisa ser feito, ela faz outras coisas. Ela faz, às vezes, muito mais tarefas do que deveria fazer, de verdade. E com isso ela acaba sendo improdutiva, se torna uma pessoa improdutiva. Eu já fui muito assim, muito, mas muito mesmo. Eu tive, no período da faculdade, eu tive momentos assim, já teve dias de eu fazer um trabalho só na noite anterior ao dia de entregar o trabalho. Para vocês terem ideia de como é que eu procrastinava. Misericórdia. Então, assim, eu sofri muito com isso. Muito, mas muita coisa. E é algo muito normal. É algo muito normal da gente ver isso. Já existe até um ditado que fala assim, ó: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Porque é exatamente assim que acontece com muita gente. É exatamente assim que acontece na vida de um procrastinador. Às vezes tem algo que precisa resolver dentro de casa e não faz. Às vezes o homem precisa arrumar um quarto, arrumar uma porta, colocar uma lâmpada no lugar. É algo simples e isso ele não faz. Às vezes a mulher precisa dar uma faxina, arrumar um guarda-roupa, arrumar, dar uma geral na casa e não faz. Fica procrastinando. Isso é muito comum, isso acontece com muita gente e tem um porquê disso acontecer, tem um porquê dessas coisas ainda acontecerem na vida da pessoa. O problema é o quê? É quando essas coisas... Já começou a falar Deus aí.
O problema é o seguinte, o problema da procrastinação, quando é em detalhes pequenos, tudo bem. Às vezes é uma lâmpada, o camarada não troca, às vezes é uma roupa que a mulher não costura, que podia costurar, ajeitar e não ajeita e fica aquilo de lado. Até aí ainda vai. Agora o grande problema é quando a procrastinação começa a prejudicar a nossa vida. A nossa vida social começa a prejudicar os nossos sonhos, os nossos projetos, porque nada vai à frente. As coisas não conseguem avançar na vida da pessoa. Por quê? Porque ela fica procrastinando. Aí sim, aí se torna um grande problema. Aí se torna um grande problema. Mas assim, é interessante isso, é interessante. Mas a procrastinação também é um meio de defesa do nosso corpo. Interessante isso, né? A procrastinação também é um meio de defesa do nosso corpo, do nosso cérebro. É isso mesmo. O nosso cérebro, ele tem a tendência de querer nos proteger, nos guardar e evitar que a gente sinta qualquer tipo de desconforto ou dor. Então ele sempre vai estar trabalhando para isso, para que a gente não sinta nenhum tipo de desconforto ou dor. Então o que ele vai fazer? Automaticamente, quando a gente tem na cabeça ali, poxa, eu vou fazer uma tarefa, preciso fazer uma tarefa. De repente, vou organizar o escritório. Aí, quando você pensa em organizar o escritório, você lembra que vai dar uma trabalheira danada. Você lembra que vai ter um monte de coisa que você vai precisar tirar do lugar. Talvez tu vai começar a espirrar e vai ter um monte de folha que você vai ter que reorganizar. Vai ter folha que tu vai precisar jogar fora. Automaticamente, o que o cérebro faz? Ele manda a informação, não faz isso agora não. Vamos fazer outra coisa. Ao invés de fazer isso, arruma outra coisa. Começa a fazer outra coisa. Não, pega a sala, vai mexer na sala. Não, vai mexer no carro. Não, lembra daquela pessoa que você não fala há um tempão? Liga para ela. É assim que funciona o nosso cérebro, é exatamente assim. Ele vai arrumar um meio de fazer a gente fugir daquela nossa obrigação, daquilo que a gente precisaria fazer na hora. É assim que funciona a procrastinação. O cérebro ele vai nos sabotando, é a autossabotagem. Ele vai nos sabotando para a gente não fazer porque ele não quer que a gente sinta nenhum tipo de dor ou desconforto. E isso é liberado até hormônios. Como é que pode? É incrível isso, né? O nosso organismo é uma máquina perfeita que Deus criou, cara. O nosso cérebro ele começa a liberar hormônios para que a gente não faça o que a gente precisaria fazer. E tem substâncias que o nosso corpo libera que pode causar na gente até um desconforto. Quem nunca sentiu uma náusea, uma dor de cabeça, uma dor inexplicável quando cismou de fazer algo que iria te dar trabalho, que você estava há muito tempo para fazer, ou você só pensou em ir para a academia? Já aconteceu isso comigo. Teve um período que eu estava fazendo natação. Eu não sabia nadar, né? Vou aprender a nadar agora, depois de velho. E o que aconteceu? Eu cismei, falei, vou entrar para natação, vou fazer aula de natação, vou aprender a nadar. Eu estava bem, sempre estava muito bem. Aí no dia da natação, estava trabalhando, normal, tal. Eu arrumei um lugar para poder fazer natação perto da minha loja, onde eu trabalho. E quando faltava mais ou menos 1 hora, que estava chegando perto assim, o horário para eu ir para natação era automático. Me vinha uma dor nas costas que descia pela minha espinha, parecia que eu estava tomando ali na hora algum líquido, uma injeção ali que doía, mas doía de verdade. Eu falava com a minha esposa, cara, eu não sei o que acontece. Da hora de eu ir para a natação, eu sinto uma dor insuportável. E eu nunca tive problema de coluna, nada disso, nunca tive esses problemas. Isso só acontecia na hora assim que antecedia, bem perto mesmo, de eu ter que ir para a natação. O cérebro já mandava aquela informação, tipo assim, não vai. Você não pode ir, você vai sentir dor, vai ser desconfortável. É uma máquina perfeita ao nosso cérebro e é assim que ele funciona. O que a gente tem que procurar fazer? Buscar meios de recompensar ou compensar o nosso cérebro, ou seja, compensar a nós mesmos para poder fazer algo que a gente não gostaria. A gente tem que começar a pensar nos benefícios. Por exemplo, quando a pessoa fala em acordar cedo para poder malhar, para poder ir para uma academia, para fazer uma caminhada,
Quem nunca? De ficar, vou começar segunda-feira, aí vem a segunda-feira, aí pula outra segunda-feira, e vai e não acaba de chegar segunda-feira e nunca vai. Porque sempre quando chega segunda-feira acontece alguma coisa. Às vezes a pessoa deixa a roupa, deixa tudo preparado, organiza tudinho lá e tal. Fala, não, amanhã, bota o telefone para despertar, vou levantar cedo e amanhã eu começo a minha caminhada. Amanhã eu começo na academia. Aí o que vai acontecer? Quando é de manhã, normalmente, durante a noite mesmo, ou a pessoa não dorme bem, ou quando ela consegue dormir bem, ela acorda, normalmente vai sentir um mal-estar, vai ficar tonta, vai sentir dor de cabeça, vai vir uma preocupação, vai aparecer um monte de desculpas. O nosso próprio organismo começa a arrumar um monte de desculpas para a gente não fazer, para a gente não ir para praticar atividade física. Por quê? Ele entende que vai ser cansativo, ele entende que vai ser desconfortável. Aí o que ele nos sugere? Dorme mais um pouquinho. Aí aquela hora que a gente ativa o modo soneca no celular, não é? Dorme mais só 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, só mais 10 minutos, você merece, você está cansado. Você precisa dormir um pouquinho mais. Aí essa informação vem, você aperta o modo soneca e daqui a pouco você vê que perdeu, ao invés de dormir 10 minutos, você dormiu 1 hora. Aí você acorda aborrecido, aborrecida, frustrado, por quê? Já era, já não dá mais. Já perdeu o dia, hoje não dá, vou deixar para amanhã. E amanhã acontece novamente a mesma coisa, você não vai. E assim vai indo, porque é uma guerra. É uma luta sua contra você mesmo. É você lutando contra a sua mente. É desse jeito. Misericórdia, né, Tati? É desse jeito que acontece. Você vai lutando contra você mesmo. E assim vale para outras coisas. E é interessante, sabe o quê? Que a gente sabe o que a gente precisa. O procrastinador, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele sabe qual é o caminho para ele conquistar o sonho, o objetivo dele. Às vezes ele já tem um projeto, ele tem um plano, ele já calculou, ele já sabe tudo. Ele só não coloca em prática. A pessoa que precisa, que já tem a consciência que precisa fazer exercício físico e não faz, ela já sabe, não, se eu acordar 30 minutos mais cedo e caminhar 30 minutos, já vai fazer uma diferença na minha vida. Poxa, se eu correr 30 minutos, já vai fazer uma diferença. Sabe, mas não consegue colocar em prática. Isso não vale só para a questão da saúde, isso vale se falar de empreendedorismo, se falar de vida profissional, se falar de família, se falar de relacionamento. Acontece muito isso. Quer ver? Isso pode acontecer até num relacionamento entre família, entre parentes. Às vezes tem algo que precisa ser resolvido, uma conversa que precisa ter com um parente, algo que ficou mal resolvido, uma briga que teve. E às vezes na sua consciência você fala, o certo é eu ir lá resolver isso. O certo é eu ir lá para poder colocar isso em ordem no devido lugar. Corrigir as coisas, consertar as coisas. Mas aí o que teu cérebro vai te dizer? Não, eu não posso. Eu não vou fazer isso. E se chegar lá a pessoa me tratar mal? E se chegar lá a pessoa me ofender, me agredir? Olha só, o cérebro a todo tempo ele vai tentar nos proteger, evitar, tentar assim, literalmente, não tem aquele ditado que a gente fala assim, criado com vó? Quando a gente vê aquela criança, aquela pessoa assim, ou até já adulto, já que é cheio de mimimi, cheio de não me toque, qualquer coisa chora. O cérebro ele tenta nos criar dessa maneira, é assim que ele nos trata. Ele tenta nos colocar dentro de uma bolha e impedir a todo custo que a gente corra algum risco, algum perigo, que a gente sofra algum dano, alguma dor. Aí com isso a gente vai se sabotando, a gente vai procrastinando o tempo todo. Às vezes a gente fica na zona de conforto. Por quê? A gente não quer abrir mão de um emprego, porque a gente tem a garantia, e às vezes a gente já passou algum perrengue, algum sufoco. Quem nunca teve medo assim, ciente de que a melhor coisa a fazer assim, gente, eu tenho que sair do meu emprego. Poxa, eu sei que eu posso arrumar uma coisa melhor, eu sei que eu posso abrir meu próprio negócio, eu sei que eu posso mudar de vida, eu posso mudar minha realidade. Mas aí entra o cérebro falando assim, não corre o risco, você já passou por coisas difíceis. Você sabe o quanto você já sofreu. Você sabe o quanto você já penou nessa terra já. Fica com o seu que é garantido. Fica com esse que é certo. E com isso você vai procrastinando. O certo a se fazer era botar em prática aquele projeto, aquele sonho que você tem. Mas você não coloca por quê? Porque o cérebro a todo tempo ele vai querer te proteger. Então é importante saber isso. A procrastinação, ela não é algo de um preguiçoso. Ela não tem a ver com o preguiçoso. Não é isso. O procrastinador normalmente vai ser uma pessoa que trabalha, que faz multitarefas. Mas a questão toda é,
ele foge sempre da tarefa principal. Ele foge sempre daquilo que ele precisa de verdade fazer. Ele sempre vai fugir disso, porque ele não quer correr o risco de sair da zona de conforto. Ele não quer correr o risco de perder aquilo que ele já tem como garantido. Entendeu? Aí, continuando, eu fiz até uma anotação aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Que eu vou falar para vocês algo bem interessante a respeito da saúde mesmo. Isso foi feito pesquisa, gente, pesquisa, que vai falar a respeito da procrastinação, se ela pode ser um mal à saúde. E eu não digo mal só da questão de, porque a pessoa não tem bons hábitos, não tem hábitos saudáveis, não vai para academia, tal. Não estou falando disso não. Mas eu estou falando pelo seguinte: quando a pessoa... Ô Malaquias, Leandra, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, quando a pessoa tem o hábito de procrastinar e fica fazendo isso por muito tempo, isso vira um hábito, uma rotina na vida dela, ela tem a tendência de começar a sofrer algumas doenças psicológicas, algumas doenças mentais, melhor dizendo, como estresse, ansiedade e até depressão. Por quê? Porque um monte de coisa que a pessoa sabe que já deveria ter feito, um monte de projeto que a pessoa sabe que já deveria ter colocado em prática, ela simplesmente não colocou até o momento. Então ela vai se frustrando. E essas frustrações vão se acumulando, isso gera uma tristeza na pessoa, uma angústia, um estresse real mesmo, que faz com que a pessoa pode entrar realmente num quadro até depressivo, de crise de ansiedade e ficar uma pessoa doente emocionalmente. Tudo por causa da procrastinação. Às vezes as pessoas não dão atenção, pensam que é bobeira, que não está nem aí, mas a gente precisa lutar contra isso. E existem algumas técnicas assim... Ô Cid, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Um abraço, irmão. Bom te ver aqui. Então, aí continuando. A pessoa precisa dar atenção. Vocês precisam dar atenção para a questão da procrastinação, com aquilo que você precisa fazer e você não tem feito até hoje. Você precisa mudar isso. E tem algumas técnicazinhas, tem alguns detalhes que eu vou estar passando para vocês, que pode ajudar vocês, que me ajudaram e que me ajuda até hoje. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com coisa bem prática, coisa que é fácil de fazer mesmo assim, não no sentido de que seja muito fácil, mas que não exige assim, um esforço sobre-humano para ser feito. Porque às vezes a gente vê cada vídeo na internet, no YouTube, aí que para você vencer, para você conquistar, para você ter um sucesso em alguma área, você precisa fazer 1000 coisas. Não, nada disso. Aí acaba aí que a gente vai procrastinar mesmo, que a gente vê que é impossível. Não, mas a minha ideia não é essa. Até por ser coach também e essa mentalidade e o que eu estudo, o que eu busco de desenvolvimento humano, eu vou entender que as coisas são feitas por etapas. Não adianta. Você não vai ver em área nenhuma a pessoa que ontem não fazia nada na vida e hoje de repente começa do nada a querer fazer tudo. Conseguir manter isso. Não mantém. Ela vai parar. Em poucos dias ela vai parar. Se começar na academia, naquele pique todo, naquele gás, malhando 2 horas, pode esperar, não vai passar de um mês. E assim vai, numa caminhada. Isso vale até na igreja, gente, pode reparar isso. A pessoa que chega na igreja e começa com aquele gás todinho, papai, e vai e sobe monte, e vamos ler a Bíblia toda, e vigília, e jejum, isso, aquilo, outro, e começa a fazer tudo de uma vez só. Não demora muito, não passa mais de um mês, a pessoa tá ali, você vai, cadê fulano? Afastou, saiu, parou de caminhar. Por quê? Porque não tem como, a gente não consegue manter. O ideal é a gente ir por etapas, e aos poucos. E aqui, o que eu vou passando, o que eu vou ensinando para vocês é exatamente isso. São pequenos passos, pequenos ajustes que a gente vai fazendo na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias, que vai dar um resultado muito grande. Como eu falei, nos tempos de faculdade mesmo. Eu tinha muita dificuldade, eu era muito procrastinador. Gente, já teve trabalho que tinha que apresentar lá na frente. Da gente terminar, eu e os colegas de turma, a gente terminar o trabalho um dia antes. E nem ensaiar, e nem nada, e nem rever nada, para poder chegar no outro dia e estar apresentando o trabalho para a turma. Então olha só, como é que é. E não é para ser assim, isso não é o correto, isso não é o certo. O ideal é a gente estudar, a gente aprender do assunto, a gente
fazer aquilo com calma, porque normalmente o procrastinador, ele tem às vezes assim 1 ano para fazer algo, ele tem 1 ano para desenvolver um projeto, ele tem 1 ano para organizar a vida dele, para cuidar da saúde dele. Aí vai passar janeiro, vou começar em janeiro, aí janeiro não começa. Aí vem em fevereiro, ele, não, vou começar depois do carnaval. Aí vem carnaval, aí vem março e tal. Ele não, até o meado do ano eu começo. Até o meado do ano ele não foi. Aí passou o meado do ano, chegou agosto, ele, cara, vou deixar, vai vir as festas de final de ano mesmo, vou deixar para começar só em janeiro. E assim ele vai fazendo, isso não é vida, isso não é certo, isso não é correto. Isso te prejudica, como eu já falei, isso causa doenças emocionais. Porque a pessoa que é um procrastinador, ela se torna uma pessoa frustrada. Porque ela sabe que ela tem sonhos, ela sabe que ela tem capacidade para fazer, para colocar em prática aquele projeto, para mudar de vida, para mudar sua qualidade de vida, para ajudar pessoas, para chegar em outro nível, mas ela sempre vai deixando para o outro dia, ela sempre vai deixando para amanhã. Ah, não, hoje eu vou dormir. Ah, hoje eu estou cansado. Aí chega amanhã, vai dando outra desculpa para não fazer o que é importante. E vai fazendo um montão de coisas. E como eu falei, o procrastinador não é aquela pessoa que fica à toa, que é preguiçoso, não é isso. Pelo contrário, normalmente o procrastinador ele vai viver cheio de tarefa, cheio de coisa para se fazer. Normalmente é assim, é um multitarefa, mas é pouco produtivo. É aquela pessoa que trabalha, mas não vê quase resultado nenhum do teu trabalho, ou quando vê assim é bem pouco mesmo. Isso precisa mudar. A procrastinação precisa sair da sua vida. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns passos aqui. Eu vou ensinar para vocês alguns passos que eu anotei aqui, que para mim fez muita diferença, que me ajudou e que me ajuda muito, e que eu acredito que pode ajudar vocês também. Eu vou passar alguns passos para vocês aqui dentro disso, para você vencer a procrastinação. Deixa eu só melhorar aqui. Para você vencer a procrastinação. Deixa eu mudar essa luz. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa. Entenda seus gatilhos para mudar a rotina. Entenda seus gatilhos para mudar a sua rotina. O que você precisa saber? O que é que faz você procrastinar? Normalmente vai ter coisas que vão acontecer que vai fazer você procrastinar. De repente, o que faz você procrastinar sempre no que você precisa fazer é você ter do teu lado uma internet ou um celular. De repente você senta na sua mesa, aí você pega lá o seu caderno, livro, tudo, aí você coloca, organiza tudo, você tá cheio de projeto e fala, é hoje que eu vou desenrolar minha vida, é hoje que eu vou botar tudo em ordem. Aí, mas só que você pega e deixa o celular do seu lado. Para com o celular do seu lado. Nisso que o celular tá ali, o que acontece? Daqui a pouco ele toca. Aí toca, você não consegue continuar aqui. Você pega o celular para ver uma mensagem, para ver quem te mandou mensagem. Essa pessoa que te mandou uma mensagem, às vezes nem é importante, mas você responde. Aí dessa pessoa, aí você já lembra que tem que mandar mensagem para outra pessoa. Aí você manda. Aí daqui a pouco você, já tô aqui mesmo, aí você vai dar uma olhadinha no YouTube. E fica ali, vê um vídeo, e vê outro, e vai pro Instagram. Aí daqui a pouco você vai perceber que você ficou 1, 2 horas nas redes sociais, na internet. E todo aquele projeto, aquilo que você precisava estudar, aquilo que você precisava fazer, você não fez. Aí bate a frustração, sabe? Porque agora não tem mais tempo. Agora você precisa sair, você precisa ir trabalhar, você precisa ir dormir. E o que você precisava fazer, você não fez. Então entenda os gatilhos, entenda o que faz você perder o foco, o que faz você procrastinar. Primeira coisa. Segunda coisa, tem um caderno de anotações. Caderno simples, eu faço assim, eu tenho meu caderninho aqui, ó, caderninho pequeno, simples. Normalmente, o que eu faço? Eu pego o meu caderno e coloco aqui minhas atividades. Hoje eu uso a agenda. A agenda, gente, eu não acho que ninguém é obrigado a ter agenda, não. Raras exceções. Hoje eu até preciso, de fato, me ajuda muito. Mas comecei a usar a agenda, para ser bem sincero, comecei a usar a agenda esse ano. Eu não usava. Sempre usei meus cadernos, um papel para fazer minhas anotações ali do que eu precisava fazer. Isso ajuda muito. Tenha as suas anotações. Tenha um caderninho para fazer as suas anotações. E nessas anotações, você precisa colocar ali tudo que realmente você precisa fazer. Você não pode esquecer.
Tipo, vamos botar, se eu colocar minha rotina diária, poxa, eu preciso ir para a loja, eu preciso organizar o meu estoque, eu preciso fazer inventário, eu preciso ir na prefeitura resolver tal documento. Ó, tudo coisa chata de se fazer, gente, tudo coisa chata. Olha só, coisa que só de pensar a pessoa já fala, pô, vou deixar isso para depois. Ah, eu preciso ir no banco. São coisas chatas. Mas você precisa anotar tudo isso que você de fato precisa fazer. Você tem que ter esse caderno de anotações. Se você não tiver, você não vai nem querer nem pensar nisso. Não adianta, que você não vai fazer. Depois, algo que funciona de verdade. Conheça a sua hora mais produtiva. Cada um tem a sua hora que é mais produtivo. Tem gente que é produtivo na parte da manhã, tem gente que é de tarde. Eu sou de noite e de madrugada. Cara, eu sou muito produtivo, tarde da noite, tarde mesmo. Tem vezes que eu vou dormir, quem me acompanha nas redes sociais às vezes vê. Principalmente quando eu estou em período assim que eu estou estudando um pouco mais forte, que eu estou focado para fazer alguma prova, alguma coisa. Mas, gente, é o horário que eu sou mais produtivo. Tanto para estudar, quanto para trabalhar, para organizar algumas coisas. É na madrugada, é tarde da noite. Então procure saber qual é o seu horário mais produtivo. E nesse seu horário mais produtivo é que você deve pegar as coisas mais importantes que você tem para fazer. É nesse seu horário mais produtivo. Poxa, eu preciso organizar meus documentos. Que horas que você vai fazer isso? No horário de ser mais produtivo. É de manhã? É de tarde? É de noite? Você precisa identificar qual o seu melhor horário. Outra coisa que eu anotei aqui, faça uma lista com as tarefas de alto impacto. Tarefas de alto impacto. Você não fez lá a lista lá com tudo que você precisa fazer? Você não deixou tudo anotado lá? As suas tarefas, as suas atividades do dia, da semana, não tem tudo anotado? Dentro dessa própria lista, você vai pegar aquelas de alto impacto. Ou seja, tarefas, tem uma técnica que é chamada 80-20, entendeu? Você vai pegar 20% das tarefas que representa 80% dos seus resultados. Porque tem tarefa que a gente faz que não muda muita coisa. Tem tarefa que a gente faz que é mais a rotina do dia a dia, comum, normal. Mas tem aquelas tarefas que a gente faz que ela representa muita coisa, que dá diferença. É aquela tarefa que você chega no final do dia e você fala, caraca, eu fiz isso, consegui resolver a situação com fulano, fiz a reunião que eu precisava fazer, caramba, limpei o quintal que eu precisava, poxa, terminei de ajeitar o guarda-roupa, mexi no carro que eu precisava mexer, terminei de fazer aquele artigo, aquele trabalho, terminei meu projeto. Tem tarefa que é de alto impacto. Então você tem que focar a energia para fazer essas tarefas de alto impacto. Você precisa ter essa lista de todas as tarefas e aí você vai focar ali, vai grifar, marcar, de alguma forma, separar essas tarefas que você tem de alto impacto. Outra coisa, comece o seu dia com as tarefas mais importantes. Um dia desse, estava na minha loja, na farmácia, e chegou uma cliente lá, uma cliente antiga, cliente já de bastante tempo, já de muito tempo, uns 5, 6 anos que eu a conheço. E ela está num processo de emagrecimento e tudo mais, tal, fez cirurgia, agora fazendo caminhada, tendo que fazer caminhada, mas não estava fazendo. Aí ela conversando comigo, aí, poxa, Mauri, eu não consigo, eu preciso fazer a caminhada, mas não consigo fazer a caminhada e tudo mais. Aí eu fui conversar com ela, vem cá, mas você gosta de caminhar? Não, não gosto. E qual o horário que você escolhe para fazer a caminhada? Ela, de tardezinha. Eu tento fazer de tarde para de noite, mas nunca consigo. Falei, então, exatamente por isso. O que acontece, gente? Como eu falei, por que a gente vai procrastinar? Porque o nosso cérebro ele vai mandar a mensagem para a gente. O nosso cérebro a todo tempo ele vai querer nos blindar, nos proteger e nos livrar de qualquer desconforto, de qualquer dor. Ele não quer que a gente sinta dor ou desconforto. O nosso sistema, o nosso cérebro, o nosso sistema de defesa, ele sempre vai buscar aquilo que é prazeroso. É um sistema de recompensa. É um sistema que seja agradável para nós. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, para pensar, uma pessoa que não gosta de fazer caminhada, se ela for fazer a caminhada de tarde, num horário que ela já fez tudo o que precisava fazer durante o dia e já está cansada, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Aí foi o que eu expliquei para ela. As tarefas mais importantes que a pessoa precisa fazer, ela precisa fazer
logo cedo, logo no começo do dia. As tarefas mais importantes que ela precisa fazer no decorrer do dia. Eu não estou falando nem de produtividade, que é diferente. Às vezes é uma produtividade, é um estudo, é algo que você quer trabalhar, e às vezes você é mais produtivo à noite, você vai fazer isso à noite. Porque não tem como. Às vezes, você vai levantar de manhã, já é horário de você sair para trabalhar, como é que você vai querer parar para estudar, ser produtivo? Você não vai ser. Então tem que ver a sua realidade. Agora, aquelas tarefas mais importantes que a gente pode fazer logo no começo do dia, faça. Então a caminhada, qual o ideal de fazer a caminhada? Faz logo cedo, faz logo pela manhã. Acorda mais cedo, pô. Você está acostumado a acordar 6 horas, 7 horas? Acorda 30 minutos antes, 40 minutos antes, faz 30 minutos. E detalhe, não comece caminhando muito, não comece fazendo muita coisa, não adianta, nada de mudança radical, nada de querer fazer um monte de coisa de uma vez só. Se não fez até aqui, não adianta agora querer fazer tudo. Poxa, que eu tô há 3 anos que eu não faço isso. Aí vai querer fazer tudo agora em 30 dias, não existe isso. Começa devagar, gente, por etapas. Começa um pouquinho, é a caminhada, começa com 15 minutos. A Mauri, mas eu não vou ter o resultado que eu queria, tá? Mas se você conseguir fazer 15 minutos, que não é difícil, você vai continuar uma semana, 2, 3, e daqui a um mês caminhar para você se torna um hábito. E você vai perceber que você não está caminhando mais 15, agora você está caminhando 30, 40 e está sendo algo saudável, prazeroso para você, que vai virar um hábito. Agora, se você já quer começar correndo, quer começar, eu vou fazer 10 quilômetros, vai começar agora, eu vou caminhar 2 horas. Não funciona dessa forma. Não funciona assim. Comece aos poucos e procure fazer aquilo que é mais importante logo pela sua manhã, logo pela parte da manhã. Mais um ponto. Crie um senso de... Deixa eu só ler aqui. Crie um senso de urgência e evite a procrastinação. O que é isso? Deixa eu acertar meu celular aqui. Crie um senso de urgência e evite a procrastinação. O que é isso? Quando a gente não coloca um prazo, não funciona. O nosso cérebro não funciona assim. A gente precisa trabalhar com um prazo. Com um prazo, às vezes, a gente já vai procrastinar. Ainda mais se o prazo for muito longo. Então, a gente precisa criar um senso de urgência. Você tem um mês, na sua mente você tem um mês para fazer um trabalho, para criar algo, para fazer uma arrumação. Você fala, não, eu tenho que fazer essa semana. Essa semana precisa ser feito. Coloca um senso de urgência. E o que é ideal? Sabe o que é bom que eu gosto de fazer também? Ou post-it, ou escrever mesmo. Pego uma folha, escrevo grandão. Eu boto na tela do meu computador, boto no espelho, boto na porta do escritório. Quando eu chego na minha loja, que vou trabalhar, eu coloco na porta do armário o que é urgente, o que eu preciso fazer, e eu coloco ali, ó, eu coloco a data. Preciso fazer X coisa até o dia 28/8. Pronto, eu crio ali um senso de urgência. Quando você cria um senso de urgência, a sua mente ela começa a trabalhar com mais velocidade para isso. Ela começa a botar força, energia para você conseguir fazer isso. Outra coisa, como eu já falei, fortalecer mais uma vez aqui, afaste as distrações. Tudo que pode te distrair. Eu dei o exemplo do telefone celular, mas às vezes tem outras coisas que podem te distrair. Às vezes é um brinquedo, às vezes é um monte de papel, um monte de folha, de caderno que você não vai usar, que você não vai precisar naquele momento, e você precisa estudar ou precisa elaborar um projeto, fazer algo, mas você está cheio de bagunça em cima da sua mesa. Tira tudo isso do teu caminho, tudo que possa te distrair você precisa tirar do teu caminho, porque senão não adianta. Daqui a pouco, ao invés de fazer o que você precisa fazer, você vai estar mexendo num monte de coisas, num monte de outras coisas que não era para você estar mexendo. Então tire as distrações, afaste as distrações de você. Outro ponto, aproveite o processo. Você precisa aproveitar o processo. O que é isso? Cada pequena etapa que você concluir, cada objetivo ali que você conseguir vencer, você precisa celebrar isso. Você precisa aproveitar e celebrar isso. Às vezes é um pequeno passo, mas você fez. Às vezes você estava ali 1, 2, 3 meses para dar um jeito na tua gaveta.
Aí você pegou e fez, mas como se não fosse nada. Não. O nosso cérebro, ele entende assim, que aquilo que você fez não tem importância. Mas quando você cria ali um momento ali de aproveitar aquele processo, de celebrar e de ficar feliz, de falar com alguém, caramba, tava 3 meses para arrumar minha gaveta, não conseguia, e consegui agora colocar ela em ordem, tá tudo organizado, poxa, que legal, que bom. Quando você faz isso, o teu cérebro passa a entender, caramba, isso é importante, isso é legal. E essas coisas começam a ser mais fáceis. Eu tô dando exemplo simples assim, porque eu acho mais fácil, tá, gente? Mas isso vale para tudo na vida. Isso vale para tudo. Eu estou dando um exemplo simples. Mas às vezes é outra realidade. É você trocar uma lâmpada que está há 6 meses ali que você não troca. Tua mulher está quase te matando já para você trocar a lâmpada, ela conversando contigo. Às vezes é desentupir lá um ralo lá que está ruim há um tempão e você não faz. Às vezes é trocar uma coisa de lugar, é organizar uma casa e você não faz. E que você não dá nem ideia depois que fez. Não. Celebre aquilo. Comente com quem mora com você, com um amigo ou alguém. Poxa, olha, eu precisava dar uma geral, eu precisava arrumar meu carro que estava fazendo um barulho estranho, já estava procrastinando com isso, demorando um tempão com isso, mas consegui fazer. Pô, estou muito feliz por isso. Celebre. Celebre. E de acordo com cada conquista, vai depender e vai variar o tamanho da celebração. Outro ponto, estamos finalizando aqui, ó. Reduz as tarefas a passos pequenos. O que é isso? Você não precisa, se você tem as suas tarefas para fazer, você não precisa focar lá no final, ficar olhando lá no fim do horizonte, tal. Você precisa saber onde você quer chegar. Mas o processo até chegar lá, ele precisa ser dividido em pequenas partes. Eu tinha muita dificuldade com isso também, sabia? Eu tinha muita dificuldade para conseguir organizar minha vida em alguns pontos, até por causa dessa razão. E eu aprendi muita coisa. Com o coach eu aprendi muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi foi isso. A dividir, a particionar os meus objetivos, as minhas tarefas. Então, assim, se eu precisava organizar o meu escritório, então, ao invés de, como eu fazia antes, de só pensar, caramba, tem que tirar um dia para pegar, para fazer isso tudo, tal, e vai cansar, eu vou ficar cansado, vai me estressar, vou deixar para depois, vou deixar para um dia que eu esteja mais animado, que eu esteja mais empolgado. Ao invés de fazer dessa forma, reduza em pequenas partes. Tipo, você sabe que precisa organizar seu escritório, um exemplo. Tá, então o que você vai fazer? Poxa, hoje eu vou pegar a parte da estante, vou mexer só na estante. Aí você vai lá só na estante, na parte da estante. Aí outro dia você pega em outra parte. Aí outro dia, vou dar uma faxina no meu computador agora. Vai particionando, vai quebrando isso em pequenas partes. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você concluir. Isso vale para dentro de casa também. Isso vale para dentro de casa. Porque às vezes a mulher que toma conta do lar ali, que é dona de casa e trabalha fora também, né, que tem essa realidade toda, às vezes deixa acumular um montão de coisa para fazer tudo de uma vez só, como se fosse melhor, mas não é. Pelo contrário, é melhor fazer tudo particionado, aos poucos. Isso vale para homem, para mulher, vale para todos. É melhor sempre pegando e fazendo em pequenas partes, saber o que precisa ser feito e dividir isso, e fazendo isso em pequenas partes. Assim, isso faz muita mudança, não parece, mas faz muita mudança mesmo. Agora aqui, ó, o último para fechar. Crie recompensas quando evitar a procrastinação. É isso mesmo. Crie recompensas para você mesmo quando você evitar a procrastinação. Você precisa criar recompensas. Tipo assim, o exemplo, vou entrar para academia. Vou começar a caminhar. E você venceu isso, poxa, porque eu consegui vencer isso, tá bom. Agora eu vou dar um passeio no shopping. Eu vou dar uma volta na praça, vou passear. Porque eu consegui algo que eu estava querendo há muito tempo e não conseguia, mas agora eu consegui. Então assim, o cérebro começa a entender, o cérebro começa a ver isso como algo bom, como algo de positivo. Como eu falei, o nosso cérebro ele trabalha com recompensas. O nosso cérebro ele vai sempre fugir da dor e vai procurar o prazer. E quando você faz algo que a princípio era doloroso, era desconfortável,
e agora você mostra que no final tem uma recompensa, você mostra que no final vai ter algo bom, algo prazeroso, o cérebro começa a entender diferente. O cérebro começa a entender o quê? Poxa, se eu fizer isso, eu vou ganhar um presente. Gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem muito bem como é que funciona o nosso cérebro. Você já viu como é que funciona o adestramento de cães? De outros animais também, mas de cães, já viu como é que é? Quem tem cachorrinho já adestrou sabe. O camarada vem, o adestrador vem, ele manda o cachorrinho fazer algo que o cachorrinho não quer fazer, não gosta, não quer fazer aquilo. Mas ele insiste, insiste, insiste. Quando o cachorrinho começa a fazer, ainda que começa a fazer errado, o cachorrinho não começa a fazer direito, vai fazendo errado, ele recompensa com um biscoitinho, alguma coisa. Aí daqui a pouco, naturalmente, o cachorrinho ele começa a fazer, o animal começa a fazer aquilo ali como algo prazeroso. Sozinho, quando o adestrador chega, o cachorrinho sozinho já começa a fazer algumas coisas. Porque ele vê que é algo prazeroso, ele vê que ele vai ter uma recompensa no final. Aquilo que ele não gostava, aquilo que era chato, entediante, chato, estressante, agora ele sabe que no final ele vai ter uma recompensa. Então ele faz, não precisa nem pedir, às vezes. O nosso cérebro funciona da mesma maneira. Quando a gente começa a recompensar o nosso cérebro pelo que a gente faz, então se a gente procrastinava numa área e a gente começa a fazer e começa a mostrar os resultados e começa a celebrar esses resultados e começa a dar uma recompensa para nós mesmos por aquilo que a gente fez, pô, tipo assim, caramba, tem uma prova difícil, preciso estudar e tal, e você estuda, fez a prova e você vai bem. Você, cara, agora eu vou comemorar. Agora que eu fiz essa prova, fui bem, agora eu vou comemorar. O cérebro começa a entender e começa a trabalhar a teu favor. Da próxima vez que você tiver que estudar, ele vai falar, poxa, se eu estudar, se eu ajudar no funcionamento, no final vai ter uma recompensa. É assim que o cérebro funciona. Então, assim, eu gostaria que vocês colocassem em prática isso aí que eu passei, essas 10 dicas que eu passei, e que vocês entendam, procrastinação não é algo de uma ou outra pessoa, na verdade, mais de 70% das pessoas, segundo pesquisas, são procrastinadores, mas é algo que é possível a gente reverter, é possível a gente mudar com pequenas mudanças nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, pequenas tarefas que com certeza vão te ajudar. E eu gostaria de convidar vocês para poder eu vou estar participando de uma palestra aqui no Mont Blanc Hotel, em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, no dia 16 de outubro, 16/10, vai cair num sábado, vai ser uma imersão de desenvolvimento pessoal, vai ser eu e vai ter mais 3 palestrantes. E eu gostaria de convidar vocês. Vai estar a Cláudia, vai estar o Marcelo, vai estar o José, vai ser algo assim sobrenatural, muito bom para quem quer buscar um desenvolvimento pessoal, para quem quer ter uma mudança de mentalidade, para quem quer empreender, para quem quer avançar no treinamento. Então vai ser muito top mesmo, vai ser uma imersão de 2 da tarde até as 7 da noite, são 5 horas de imersão e o evento é praticamente gratuito, gente. Vai ser no valor simbólico o ingresso, no valor de R$10. Eu quero convidar vocês para estar participando. Quem tiver um interesse pode me procurar aí nas redes sociais, pode me mandar aí no direct a mensagem que eu mando o link para vocês comprarem o ingresso de vocês. Todas as medidas restritivas vão estar acontecendo, vão ser colocadas em prática lá e vai ser um evento que pode ser um divisor de água para a sua vida. Eu quero convidar você para estar lá, porque tem ferramentas lá que vai te ajudar a vencer a procrastinação, tá bom? Vou ficando por aqui, obrigado pela presença de vocês. Tudo de bom e sucesso. Tchau, tchau.